Olá pessoal, tudo bem? Então nessa aula a gente vai trabalhar um pouco agora com energia e também com momento carregado por ondas eletromagnéticas, certo? Então basicamente ondas, né, de maneira geral, a gente pode definir classicamente pelo menos como certos entes físicos que transportam energia sem transportar matéria, tá? E no caso de ondas eletromagnéticas, essa energia ela está armazenada nos seus campos eletromagnéticos que se propagam ao longo do espaço, certo? Então a gente vai começar aí a definir vetores que descrevem essa capacidade da onda de carregar energia, em particular um vetor muito importante nesse estudo, né, de energia em ondas eletromagnéticas, é o vetor de Poynting. Ok? Então vamos definir esse vetor de Poynting a partir da densidade de energia armazenada em campos eletromagnéticos. Tudo bem? Então, como a gente viu em aulas antigas, né, de eletricidade e magnetismo, a gente consegue armazenar energia, né, tanto em campos elétricos, tá, que tem essa expressão aqui, quanto em campos magnéticos com essa expressão. Se você tem uma onda eletromagnética, portanto, você tem uma energia armazenada tanto no campo elétrico quanto no campo magnético. E a soma dessas duas parcelas, né, vai fornecer então a energia eletromagnética aí armazenada no espaço, certo? Ao longo que esses campos aí forem relevantes, certo? Mas no caso de uma onda eletromagnética propagante, uma onda plana, a gente tem que essas amplitudes aí do campo elétrico e do campo magnético são relacionadas, certo? Em particular, a gente tem que a razão entre o campo magnético, né, a amplitude dele, e o campo elétrico é C, né? E C pode ser escrito no vácuo, tá? Isso aí eu estou escrevendo. E o C pode ser escrito como raiz de ε0 μ0 vezes essa energia aqui, zero. Tudo bem? Em particular, vale não só para a amplitude como um todo, mas também para, como está em fase, né, na onda propagante, para cada valor instantâneo. Certo? Portanto, percebam que posso escrever esse B como sendo, né, o valor instantâneo, esse como está ao quadrado, ε0, μ0, e0, né? Esse termo aqui esse segundo termo da direita, magnético, né, que eu escrevo agora em termos de E, cancelo o μ0 em cima com o μ0 embaixo, fica, portanto, duas vezes meio de e ao quadrado, né? Duas vezes esse meio, cancelo o meio, então, essa para uma onda propagante, uma onda plana propagante, né? Esse U pode ser escrito apenas em termos do ε0 e do quadrado do campo elétrico, certo? Então, basicamente, você pode ter aqui o campo elétrico oscilante com cosseno, eleva-se ao quadrado, e você tem aí que nessa onda harmônica monocromática, você tem um pacotezinho aí de energia, certo? Que ele vai se deslocando com a velocidade da onda. Então, a onda vai levando essa região de campos eletromagnéticos mais intensos, eles vão se propagando, então a energia vai sendo propagada para outras regiões do espaço, certo? Então a gente pode descrever esse fluxo de energia, tá? Com um produto de dois termos, tá? Basicamente é isso aqui. Esse fluxo de energia, que a gente vai definir como esse vetor de Poynting S, tá? Ele é uma densidade de fluxo de energia dada por o produto de C, que é a velocidade da onda, ou seja, quanto mais rápida for a onda, mais intensa será essa propagação. Isso aí multiplicado por U, que é a densidade volumétrica de energia. Tá? Então, essa densidade volumétrica de energia U, propagada ao longo do espaço com velocidade, vai dar esse fluxo, essa densidade de fluxo, certo? E para dar esse caráter vetorial, essa energia está indo para alguma direção. Tá? E essa direção aqui é a direção K, a direção de propagação de uma onda plana, e portanto o produto dessas três quantidades vai me dar o vetor S, né? O vetor de Poynting, que descreve então esse fluxo de energia, essa densidade por área. Tudo bem? Então basicamente para você ver qual que é o fluxo de energia total, né, que irradia na direção, você pegar esse S e calcular um fluxo através de uma superfície. E aí você tem então um fluxo. Tudo bem? Então isso aqui seria a unidade dessa quantidade S, né, seria watts, ou seja, fluxo de energia por metro quadrado. Tá? Então, integra-se isso em uma superfície, você tem aí um fluxo de energia, ou seja, uma potência transferida pelo espaço. Certo? Então, essa aí é
a nossa quantidade S, né? E em termos, a gente calculou isso aqui em termos de velocidade e U, tá? E o vetor de propagação. Mas a gente consegue reescrever isso aqui em termos de campos elétricos e magnéticos, o que é bem interessante, tá bom? Então, se eu tenho uma distribuição arbitrária de campos elétrico-magnéticos, que pode não ser, por exemplo, uma onda plana, tá? Então, como é que a gente calcula o vetor S? Tá? Então, basicamente, o que a gente faz é, no caso de ondas planas, a gente teria que aquele C vezes U vezes K pode ser escrito aqui por isso, certo? E aí, dependendo do campo elétrico ou magnético, então esse epsilon, esse E0, né? Eu vou escrever como sendo C vezes B0, tudo bem? Esse pré-fator que aparece no começo, que é C ao quadrado vezes epsilon0, né? Isso aqui, uma vez que o C é 1 sobre raiz de epsilon0 mi0, né? Esse produto todo em vermelho, na esquerda, é 1 sobre mi0, tá? E, portanto, tem 1 sobre mi0 que multiplica campo elétrico vezes campo magnético, um fator do cosseno, que eu posso associar um cosseno multiplicando com esse E0, que dá o valor instantâneo do campo elétrico, e o outro cosseno, tá, cosseno ao quadrado, vezes B0, que é o valor instantâneo do B, tá? E esse K, ele pode ser escrito como produto vetorial do E vezes o B vetorialmente, ok? Então, basicamente, o que eu estou mostrando aqui é que é possível para ondas eletromagnéticas planas, monocromáticas, que se propagam no espaço, escrever essa equação para fornecer o vetor de Poynting S. E o caso aí é que essa expressão aqui ela é geral, como eu vou mostrar logo a seguir, certo? Então, esse S é igual ao produto vetorial de E vezes B sobre mi0. Se você quiser um mnemônico, tá? Eu gosto muito de lembrar esse S como exército brasileiro. E vezes B. Tá? Em particular, é muito útil para você não inverter essa ordem do produto vetorial, porque aí daria o sinal errado. Tá? Então, E vezes B e 1 sobre mi0 basicamente vai dar a unidade dessa quantidade. Certo? Então, aqui está a expressão para o vetor de Poynting. Certo? E aí, como é que a gente prova que essa quantidade aí pode ser escrita para qualquer tipo de sistema de maneira geral e isso descreve o fluxo de energia? Então, basicamente, a gente precisa agora do teorema de Poynting. Tá? Então, o teorema de Poynting ele vai ser a prova, certo? Que esse vetor S, de fato, ele tem essa capacidade de descrever o fluxo de energia em um determinado volume através de uma área. Tudo bem? Então, como é que a gente vai demonstrar isso? Tá, então vamos começar aqui com algumas definições gerais, certo? Então, uma coisa que a gente vai precisar calcular vai ser a energia eletromagnética armazenada em um volume, tudo bem? Então, como eu calculei lá em cima o Uzinho, foi a primeira coisa que eu escrevi, né, gente? Esse Uzinho aqui é a densidade de energia por volume. Então, integra-se essa quantidade em todo um volume V e eu tenho essa expressão V, tudo bem? Então, uma porção aqui elétrica, uma porção magnética, integro em todo o volume V e eu tenho aqui uma energia eletromagnética armazenada, certo? Agora, imagine que eu tenha, né, nesse mesmo volume V, eu tenho uma distribuição de cargas, que pode aí se locomover, mudar com o tempo, etc. E se eu tenho cargas se movimentando e eu tenho uma força eletromagnética e atuando nelas, né, em particular força elétrica, tá? Eu posso ter uma realização de trabalho que vai, então, que vai acontecer, que ele vai realizar trabalho, então vai mudar a energia cinética delas. Tá? Então, eu tenho uma realização de trabalho que vai gastar energia potencial, por exemplo. Certo? Então, de maneira geral, a gente pode calcular o trabalho como sendo força vezes deslocamento. Tá? Esse deslocamento eu vou escrever como sendo uma velocidade vezes um tempo, um VDT. Tá? Essa força F, ela tem um caráter eletromagnético, tá? Porque eu vou supor que é a única força aí que está regendo essas interações, enfim, certo? Que vai ser uma carga, né, que multiplica esses campos, né? A força de Lorentz, como a gente costuma chamar. Um campo elétrico mais um V vetorial B, que é essa força magnética. Tudo bem? Elementar que o trabalho da força magnética sobre cargas livres, né, por
ser escrito desse jeito, V vetorial B, escalar a velocidade, portanto vai ser nulo, né? Então a única componente que interessa a gente vai ser a componente elétrica, né? Então fica carga E escalar V dt. Tudo bem? E a gente vai então reorganizar um pouco esses termos, né? Em particular a gente vai escrever essa carga vezes velocidade dt, certo? Então eu vou escrever esse V como sendo dx sobre dt. Tudo bem? O resto tudo igual. E vou multiplicar em cima e embaixo por área. Uma determinada área que eu vou estar olhando, né, nessa área passar uma determinada carga, certo? E aí pode estar distribuído ao longo do espaço, certo? Observe que quando eu faço essa área aparecer em cima e embaixo, né, por um lado eu tenho uma carga que atravessa uma área por um determinado tempo. Então tudo que está em azul aqui vai virar uma densidade volumétrica de corrente. Bacana. E esse dx vezes A, isso aqui vai ser um comprimento vezes uma área, vai virar um volume, certo? Então o que é roxo aqui vai virar o D3V, o que é azul vai virar densidade de corrente J, e esse caráter vetorial aqui, que é o deslocamento da carga, vai ser absorvido pelo J, fica J flechinha, escalar campo elétrico, tá? E o dt aqui continua, escalar E, eu volto a colocar tudo ali, certo? Então essa potência realizada, esse trabalho por unidade de tempo, ele é escrito como sendo J escalar E, D3V e um intervalinho de tempo aí infinitesimal dt. Tudo bem? Então basicamente estou reorganizando aqui os termos para calcular esse trabalho, certo? E aí, percebam que eu tenho esse trabalho, né, num volume V, no instante dt. Passo esse dt para a esquerda dividindo, então fico com a potência realizada, tá? um d trabalho dt, e esse d3v eu vou integrar em todo o volume V, certo? Então eu tenho aqui essa expressão 2, que basicamente dá a potência realizada em todo esse volume, tá? Que a gente está considerando aí, essa distribuição de cargas elétricas que estão se propagando ao longo do espaço, tá? Pode ser ou não ser constante. Tudo bem? Ótimo. E aí a gente tem aquele J lá em cima, tá? Aquele J é uma corrente elétrica que existe ao longo do volume. E a gente pode escrever esse J em termos dos campos eletromagnéticos, tudo bem? Como é que a gente faz isso com a equação de Maxwell? Então, uma das equações de Maxwell, ela tem o J ali explícito, tá? Então, esse J pode ser unicamente determinado com o comportamento dos campos magnéticos e elétricos, tá? Então, o rotacional de B é μ0J mais ε0, μ0, derivada temporal parcial do campo elétrico. Isola o J dessa equação aqui de cima. Você tem a de baixo. Então fica basicamente o rotacional de B sobre μ0. Esse termo aqui da direita vai para o outro lado com o sinal de menos e divide por μ0. A gente fica então com esse ε0 vezes derivada temporal do campo elétrico. Certo? Então a gente tem essa expressão aqui para o J, né, densidade de corrente. E a gente vai jogar isso aqui na expressão 2. Tudo bem? Então, essa expressão 2 tem uma integral tripla, né? A gente vai substituir esse J e vai aparecer duas integrais triplas, que a gente precisa se virar, então, para interpretar o significado físico dessas integrais. Então, o tamanho da conta aumenta, mas a nossa esperança é que a gente tenha interpretações físicas intuitivas para as integrais que aparecerem, certo? Então, vamos lá. Substituindo o J, basicamente vai ter o J escalar E, que é comutativo, né? Então, fica E escalar esse rotacional, certo? Deixa eu colocar aqui, rotacional do B, tá? E o lado direito a gente fica com campo elétrico escalar derivado do campo elétrico, tudo bem? Então, esse termo aqui da direita, ele é fácil de calcular. Por quê? Porque esse E vezes derivada do E, na verdade, ele vem, né, de uma derivada temporal, né, do campo elétrico ao quadrado.
E olha só que bacana, né? E um meio aqui, porque quando tiver essa derivada, vai cair um 2 que cancela com esse 2. Aí olha só o que apareceu. Aqui nessa integral, aparece uma integral tripla de 1 meio vezes y0 e ao quadrado. Ou seja, isso aqui, gente, essa integral é uma integral volumétrica da densidade volumétrica de energia elétrica, tá? Então, basicamente, essa integral toda vai dar para você a energia armazenada no campo elétrico, tudo bem? Com essa derivada aqui, basicamente eu posso jogar essa derivada lá para fora, então tem uma variação temporal menos a variação temporal da energia elétrica. Então, portanto, esse termo da esquerda já cheira, né, que a gente tem que se virar a fazer aparecer uma variação temporal da energia em campos magnéticos, tudo bem? E é exatamente isso que acontece, né? A gente precisa simplificar essa expressão asterisco. Eu tenho E escalar um produto um rotacional, então vou fazer o divergente de um produto vetorial. Então isso aqui vai fazer aparecer, tá, esse divergente do rotacional, desculpa, esse divergente do produto vetorial, então divergente de E vetorial B, aparece B escalar rotacional menos E escalar rotacional. E esse cara aqui, certo? Basicamente esse termo aqui em amarelo é o que aparece lá na nossa integral lá em cima. Tudo bem? Então vou tomar esse termo aqui em amarelo e vou isolá-lo aqui. Certo? Então esse termo em amarelo vai ser B, e passo ele para cá, né? Aparece outro termo que é B escalar rotacional de E, menos o divergente desse E escalar B, certo? E a gente vai tratar um pouquinho esses termos, né? Rotacional de B, pela equação de Maxwell, né? É menos del B del T, B escalar del B del T, aparece de novo aqui essa derivada temporal do B ao quadrado, tá? Derivada do B ao quadrado que multiplica, tá? 1 meio disso, certo? Então, menos 1 meio que multiplica isso. Né? Esse 1 meio cancela esse fator de 2. B ao quadrado sobre μ0, que está aqui nessa integral aqui de cima. A gente tem densidade volumétrica de energia em campos magnéticos. Então, tem uma variação agora com a derivada temporal da energia total armazenada em campos magnéticos. Ou seja, aquela integral da direita, energia em campos elétricos. Essa integral aqui, energia em campos magnéticos, e agora a gente vai ter uma integral volumétrica de um divergente de alguém. O teorema de Gauss vai virar um fluxo. Tudo bem? Então, muito bacana essas expressões aqui. Como eu falei, energia elétrica variando com o tempo, energia magnética variando com o tempo, tá? E a gente faltou aqui o 2, que tem que estar aqui e aqui. Maravilha. E aquela primeira integral lá, uma integral volumétrica de um divergente, que a gente acaba transformando em um fluxo ao longo da fronteira desse volume. Tá? Um fluxo de quem? Percebam só o que apareceu lá dentro do divergente. É vetorial B sobre μ0, ou seja, apareceu exatamente o vetor de Poynting que a gente descreveu logo no começo. Tá? Ou seja, escrevendo esse E vetorial B sobre μ0 como S e percebendo que essa integral toda aqui, né, basicamente vai aparecer isso aqui em cima, né, eu só tenho que tomar essa quantidade aqui, derivar pelo tempo e eu tenho essas duas integrais à direita, tá bom? Então, basicamente a gente vai ter aqui essa potência, né, esse trabalho realizado, menos o fluxo de S, né, então a gente tem aqui esse sinal de menos lá em cima, menos a derivada temporal da energia eletromagnética dt, certo? Então a gente vai agora caminhar para, né, com essa expressão, interpretar esses termos. Tá? A gente vai fazer então a interpretação do fluxo de S, vou isolar esse cara e vou jogar o trabalho para o outro lado. Certo? Então o fluxo de S vai ser menos del W dt, né, menos del UM del T, certo? E é para a gente definir aqui uma interpretação, né? Eu vou usar o teorema do trabalho-energia, ou seja, esse trabalho realizado a gente pode escrever como sendo
uma variação da energia cinética, ou seja, o trabalho eu vou associar a energia cinética das partículas carregadas, eletricamente carregadas ao longo desse volume. Então eu troco o trabalho pela energia mecânica, tá? Então esse fluxo de S vai ser a derivada temporal, tá? Aqui eu tenho a interpretação, né? Fluxo de S à esquerda e à direita tenho a variação temporal dessa soma, energia mecânica mais energia eletromagnética. Ou seja, a energia total armazenada aí dentro, tá? Que pode estar tanto contida nos campos eletromagnéticos, tá? Que seria energia potencial, vamos dizer, e das correntes e da distribuição de cargas, enfim, mais energia mecânica, que está associada aí à relação de trabalho. A variação de energia mecânica é o trabalho realizado, certo? Então, basicamente, né, o fluxo de S, certo? Ele dá conta, né, da variação de energia, ou seja, essa energia aqui do lado direito, ela abaixa e esse abaixamento da energia, vamos dizer, converte-se em um fluxo de S, ou seja, uma energia irradiada ao longo da superfície, né, que envolve volume, que eu chamei aqui desse ΔV, tá? Então, só não chamei de S porque já estou usando a letra S para vetor de Poynting, tá? Então, essa superfície do V ela é contida por uma, vou usar aqui o roxo, por uma superfície ΔV, certo? Então a gente tem então essa interpretação do vetor de Poynting realmente como sendo um fluxo de energia ao longo de uma área, tá bom? Então isso aí fica claro e fica demonstrado pelo vetor de Poynting. E aí, diferencialmente, a gente tem o seguinte, né? Que o divergente de S, né, portanto, é menos du ΔT, ou seja, esse divergente de S, essa densidade volumétrica de fluxo, corresponde aí a uma variação do tempo da densidade volumétrica de energia que a gente tem aí contida, que pode ser tanto eletromagnética quanto cinética. Então, eu vou até colocar aqui uma energia total para distinguir aqui da componente eletromagnética. Tá bom, gente? Então, eu acho que já deu bastante para um vídeo. Bastante mensagem desse vídeo aqui foi definição do vetor de Poynting, né? Como sendo E vetorial B sobre μ0 e a interpretação física dele, que é uma densidade por área de um fluxo de energia, que a gente já tinha uma intuição de antes, com ondas eletromagnéticas planas, e a gente demonstra isso para um sistema qualquer, usando o teorema de Poynting, ok? Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.